vontade. Opa, a Bruna já colocou aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Esse, tá certo, pessoal? Vocês concordam que isso é válido? Eu posso somar esses três números assim e o resultado é satisfeito? Se alguém discordar, pode colocar no chat aí ou pode falar também no áudio. Olha, a Andressa colocou aqui também. 3 mais 3 menos 3. 3 mais 3 menos 3 dá 6? Será que vale esse, pessoal? Três mais 3 dá 6. Menos 3 dá 6. Olha só ele colocando aqui, ó. 3 vezes 3 menos 3. O Vitor também colocou, a Patrícia também. 3 vezes 3 menos 3 dá 6. O que vocês acham? Então, qual que está mais adequado? É essa que a Andressa colocou ou aqui a Patrícia, o Vitor, Sueli, a Kathleen colocou aqui agora? Se a gente for fazer algumas contas, nessa condição agora que está estabelecida, eu tenho duas operações diferentes, né, na matemática. E aí está dizendo 3 vezes 3 menos 3. O que eu faço primeiro? Ah, tudo bem, André, não tem problema não. Fica tranquilo. Eu imaginei que fosse o sinal de multiplicação, sem dúvida alguma. Mas aí às vezes a gente coloca o sinal ali da soma e acontece isso mesmo, não tem problema não. Mas retomando aqui, olha, 3 vezes 3 menos 3. O que eu faço primeiro? 3 menos 3 ou 3 vezes 3? Primeiro eu multiplico, né, Tyler? Exatamente. Mas por que eu multiplico primeiro? E se eu quiser subtrair primeiro, por que eu não posso? Essa da Ana, agora eu não entendi, Ana. 777 igual a 6, 21 menos 15. Esse me deixou confuso aqui agora, hein? Só pode usar operações matemáticas. Não sei o que você pôs aí de número a mais. Ou não sei, me explica aí direito. Me explica um pouquinho mais em detalhes. Primeiro multiplica, né, como a Tayla disse, mas por que eu multiplico primeiro? Alguém saberia me dizer? Ó, o Victor colocou aqui 5 dividido por 5 mais 5, a Nilma também. A Nilma colocou aqui 6 mais 6 menos 6, igual a 6, beleza. A Nayara também. Muito bem, muito bem. Enquanto vocês vão fazendo aí, alguém se atentou? Por que a gente tem essas considerações? Por que vocês sabem que primeiro a multiplicação? Ah, porque alguém falou para vocês ou porque vocês gostam de fazer multiplicação primeiro e depois subtração ou somas? Explica sim. Obrigado, Ana. Ah, mas pera lá. 7 mais 7 mais 7, 21, beleza. Mas aí, de onde veio esse 15? Você criou o 15 aí. Olha, a Patrícia colocou aqui, uma regrinha que que ela aprendeu lá atrás, que a gente aprende lá atrás. Tem que seguir a ordem do sinal, exatamente, né? Ou seja, na matemática a gente tem algumas propriedadezinhas, né? Quando a gente está falando de operações que tem cada uma a sua constituição, a forma como elas procedem na realização de algumas contas, com alguns valores, você tem que atender essas considerações. Então, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai olhar algum contexto matemático é ver qual é a condição que foi estabelecida para que aquele contexto seja feito. Ou seja, quando a gente vai falar de operações aritméticas elementares, né, soma, subtrações, multiplicações, assim por diante, depois de lembrar das constituições, do que significa cada uma delas, quando você vai fazer uma com a outra, você tem que também lembrar que tem algumas regrinhas que têm que ser satisfeitas.
Então, as somas e as subtrações, quando eu estou falando de operações que são, então, em mesmo pé de igualdade, mas são inversas, né? Uma adiciona e a outra subtrai ou diminui, elas estão em mesmo pé de igualdade, o mesmo procedimento. Só que quando eu entro com a multiplicação, a divisão adicionalmente, aí eu tenho algumas regrinhas que são adicionais, que são colocadas como precedência das operações. Ou seja, eu tenho algumas que são prioritárias em relação a outras. O que significa isso? Algumas que eu tenho sempre que fazer primeiro do que outras. Mas olha só como é interessante essas ações prioritárias. Eu vou escrever aqui para vocês uma consideração justamente nesse exemplo, né, do 3 aqui que a gente pegou primeiro, né, que foi o primeiro exemplo que a gente colocou aqui. Eu tenho, olha, 3 vezes 3 menos 3. Então, observem que isso está válido. Eu faço primeiro a multiplicação, como vocês colocaram muito bem. 3 vezes 3, aqui. E aí isso resulta em 9. E aí sim eu faço a subtração para 3, que 9 menos 3 dá 6. Veja que até a ordem importa nessas considerações aqui, né? Se eu fizesse o contrário, se eu tivesse pego este exemplo aqui, ó, em vez de colocar a multiplicação primeiro, se eu tivesse feito 3 menos 3 vezes 3, olha o que aconteceria. Pela minha regrinha, eu tenho que fazer o que primeiro? Continuo fazendo a multiplicação. Mas, tudo bem, Viviane, lamento pela lentidão aí. Eu tento usar o mínimo de banda possível nesse momento. Vocês viram que eu nem abri meu vídeo, tá? Não é que eu tô de pijama ainda não, mas é só porque... Mas eu não estou, tá? Não é porque tem esse objetivo, esse propósito de às vezes não conversar com vocês, não mostrar, mas para diminuir a quantidade de informações que circulam na internet, né? Porque aí quanto mais coisas eu abrir aqui, mais difícil fica para, às vezes, uma conexão ficar estável. Então a minha ideia é essa. Não é um consolo, né? Mas como eu gravo essas aulas, eu estou gravando aqui, então caso tenha alguma falha um pouco maior que dificulte você ou qualquer pessoa a continuar acompanhando as aulas, logo em seguida, assim que a gente terminar, eu subo as gravações, e aí vai lá no YouTube processando esse vídeo, e assim, logo possível que eu conseguir ter esse processamento finalizado, eu subo o link aqui no nosso canal, e aí vocês conseguem visualizar esse vídeo. Então, pelo menos, se acontecer algum problema de conexão com vocês, alguma queda, alguma coisa assim, vocês têm essa possibilidade de recurso nas minhas aulas, tá bom? Continuando aqui então, só para mostrar para vocês, olha só como também a ordem, o lugar que as operações estão também pode fazer uma diferença. Porque tem operações que não comutam, não trocam de posição, não respeitam, ou até trocam, mas assim, não chegam ao mesmo resultado. Aqui se eu fizer 3 menos 3, 3 vezes 3 primeiro, que é o que eu tenho que fazer, dá 9, mas aí eu fico com 3 menos 9. E isso não dá 6. Dá 6, pessoal? O que vocês acham? Pode escrever aqui no chat. Ou falar em áudio. Menos 6. Isso, 6 negativo. Muito bem, bem observado, pessoal. Então vejam, apesar da magnitude do valor ser idêntica, 6 é idêntico à magnitude do valor menos 6, ou seja, o que eu quero falar isso? O valor absoluto. Se eu olhar com relação ao tamanho deles, né? O 6 tem o mesmo tamanho que o menos 6, só que em termos de valores, né? Eles são simétricos, eles são opostos um ao outro, né? Ou ainda se eu pensar em sistema de débito e crédito. Nesse caso aqui do 6 positivo, eu tenho 6 unidades. No caso do menos 6, eu devo 6 unidades. Eu devo dinheiro, né? Então, isso tem que ser levado em conta também. Então veja como as propriedadezinhas matemáticas, elas são estabelecidas com a finalidade de a gente entender, olha, cuidado com os processos envolvendo as operações aritméticas entre os valores, entre os números ou entre as letras, que também representam números, porque
tem um sentido de colocar essas regrinhas, porque senão, dependendo da forma como você coloca a ordem desses valores, dessas operações, não significa que você tenha uma igualdade, ou que você chegue com uma mesma conclusão. Né? É o que a gente fala assim, vai dar o mesmo resultado? Veja então que o processo matemático de chegar à mesma conclusão não é só olhar a conclusão, e sim entender o porquê das operações ou dos procedimentos envolvidos ali. Né? Então, só retomando aqui, vamos deixar bonitinho como vocês propuseram para mim, já mataram a charada. Né? Eu tenho, neste caso, 3 vezes 3 menos 3. Já vou preencher aqui os outros também. Vou dar um destaque, vou mudar a cor. Aqui o 2, mais 2, mais 2. Vocês propuseram também aqui 5 dividido por 5 mais 5. Mais algum também? Pois não. Seis mais 6 menos 6. Isso, então vamos colocar aqui. 6. Pois não, pode falar. Olha só. Então vamos refletir aqui. 7 dividido por 7. Aham. Dá 6 negativo. Então, não está satisfazendo, mas você chegou em uma conclusão que é simétrico ao 6, né, que é o menos 6. Será que alguém tem alguma sugestão? Será que vocês conseguem visualizar uma outra maneira de posicionar essas operações que dê 6? Como eu dei o exemplo agora do 3. Claro. Olha só. 4 mais 4 menos raiz quadrada de 4. Todo mundo concorda? É possível, né? Eu vou fazer a raiz quadrada primeiro, tudo bem. Raiz quadrada de 4, ou seja, que número que vezes ele mesmo dá 4? Aí você está perguntando raiz quadrada, que é o 2. E aí eu fico com 4 mais 4 menos 2, portanto, não é verdade? Num cálculo mental aqui, sem eu escrever para vocês. E aí eu tenho mesmo um pé de igualdade, fazer a soma, fazer a subtração, não tem problema algum. 4 mais 4, 8. 8 menos 2 dá 6. Certo, pessoal? Voltando lá ao 7. Vão refletindo aí enquanto isso. Voltando ao 7. Alguém pensou em uma sugestão? Eu estou sem o chat agora. Deixa eu voltar aqui no chat. Opa. Tem que voltar, mas não posso esquecer que eu estou usando o meu pointer aqui, né? Agora sim. Então deixa eu voltar aqui. Menos 7 dividido por 7 mais 7. Menos 7 dividido por 7, menos 1. Mais 7, 6. A Andressa comenta aqui, tá mais enferrujada do que pensava. Olha só. Olha, a Ariana colocou aqui 1 mais 1 mais 1 ao quadrado. Uma proposta do 1. Vamos refletindo aqui. E a Andressa, esse é o motivo que a gente está aqui, né? O desafio lançado para vocês é para a gente desenferrujar aos poucos de uma forma um pouco mais lúdica do que eu simplesmente vir aqui e falar, olha, as operações comutativas da multiplicação, né, as operações distributivas, né, e assim por diante, para ir enunciando aquilo que vocês já viram lá atrás, mas sim, na prática, tentar estabelecer aqui uma correspondência com os propósitos, tá bom? Tem uma outra, tem 2 pessoas na reunião aberta aqui ainda. Não sei se vocês têm contato com a Vitória e com a
Camila Gomes, para elas virem para a nossa reunião daqui, que é esta daqui, ó, que é a aula às segundas-feiras. Tá? Por gentileza, se elas estiverem no grupo aí, é bom vocês contactarem ela. Talvez elas não estejam acompanhando a nossa aula aqui. Ou se tiverem, só sai da outra aula lá, que aí fica somente em uma reunião. E aí, pessoal? Todo mundo concorda com a proposta para o 7? Ficou bacana, não é? Eu vou colocar essa proposta aqui, ó. Mas, veja que se eu trocasse somente as operações entre o sinal de subtração e o sinal de divisão, já valeria. Porque lembra que eu tenho que fazer primeiro as operações de multiplicação e divisão? Então eu tenho que fazer esse 7 dividido por esse 7, que dá 1. E aí 7 menos 1 dá o 6. Mas, como a proposta que surgiu de vocês também é válida e é super bacana a gente colocar isso aí, que olha, não tem só um único caminho. Se a gente respeitar todas as condições e as regras matemáticas, elas são válidas e assim, por dizer, a gente consegue estabelecer uma verdade. Então, menos 7 dividido por 7 mais 7. Olha que bacana. Menos 7 dividido por 7 dá menos 1. Menos 1 mais 7 é a mesma coisa que 7 menos 1 dá 6. E aí faltou pro 8, pro 9 e pro 1 aqui. Né? A Ariana deu uma sugestão pro 1. Vocês concordam que está verdadeiro aquela opção que foi dada? Alguém tem algo a contradizer a proposta? Ou está válida? É assim mesmo? Um elevado a 1 vai dar 1, mas ela colocou só 1 lá no expoente? Acho que não, né? Ela fez eles ao quadrado. Ela colocou assim aqui, ó, a proposta dela. Usou parênteses. Colocou as somas. E elevou ao quadrado. Então eu vou colocar aqui o resultado dessa soma. 1 mais 1 mais 1, a gente sabe que dá 3 ao quadrado. Ou seja, o resultado de dentro do parênteses está aqui. Aí a dúvida que fica é, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 3? Isso é válido? É verdade? Se eu lembrar de o que significa esse expoente aqui, ele diz a quantidade de vezes que esse cara está se multiplicando, né? Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, eu tenho dois números 3 se multiplicando. Aquele 2 representa a quantidade de números iguais se multiplicando. E não quantidade de números iguais somando, que 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3. Então vejam que os princípios por trás da compactação, quando eu uso multiplicação, ou da compactação, quando eu uso potenciação, são dois princípios operatórios distintos, né? Aqui eu multiplico, e aqui eu estou compactando a soma. E nesse caso, os valores são distintos, né? 3 vezes 3, a gente sabe que é 9, e 3 mais 3, sim, daria 6. Então veja, eu até posso sugerir essa condição, mas por condição e por considerar as regrinhas matemáticas que estão valendo para os nossos elementos aqui, essas que a gente utiliza nos nossos conjuntos, esse caminho aqui de 3 ao quadrado dar 6 não vale, ou seja, isso aqui é diferente. Então esse daqui não é um caminho possível neste caso. Mas a sugestão é boa. Usou um parênteses ali, usou a soma dos valores. Só a operação matemática aqui é que não ajudou, né? A operação de elevar ao quadrado. Aí judiou. Então,
eu vou apagar essa sugestão, uma sugestão já bacana, a gente olhar e refletir, mas ela não satisfaz a nossa condição. Sugestões para 1, para o 8, para o 9. Quem mais? Quem mais? Vamos ouvir então para o 8 e depois eu ouço também logo em seguida para o 9, tá bom? Ah, mas aí você está inserindo outros valores, né? Eu só tenho que usar operações matemáticas, né? Você dividiu 8 por 2. Aí você colocou um outro número na jogada. Veja que em nenhum momento a gente colocou números. É uma boa sugestão, resolve. Mas, dentro da condição que a gente colocou lá atrás, né, de só usar operações matemáticas, sem usar números, né, tudo bem, professor, você não falou que não podia usar números. Mas a proposta era de usar operações matemáticas. Sejam as elementares, sejam outras adicionais, como eu dei exemplos, né, de radiciação, log, ou qualquer uma outra que vocês relembrem, mas somente operações matemáticas. Vamos ouvir a do 9, então, enquanto vocês refletem sobre a do 8. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Raiz quadrada de 9 mais 9 dividido por 9. Dividido por raiz quadrada de 9. Vamos lá, então. Nas propriedades que eu tenho aqui, eu faço primeiro as raízes. Então eu fico com raiz quadrada de 9, que é a pergunta similar à do 4. Raiz quadrada pergunta qual o número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz. Nesse caso, que número que vezes ele mesmo dá 9? Já está aqui a resposta, né? O número vezes ele mesmo que dá 9 é o 3. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Tanto aqui, nesse caso, quanto aqui. Eu tenho, limpando a expressão e fazendo só um cálculo mental aqui, 3 da primeira raiz quadrada, depois de efetuar o cálculo, 3 mais 9, dividido por 3 também, né? Então veja que se eu escrever aqui do lado, ó, 3 mais 9, dividido por 3. Aí você fala, professor, agora, o que eu faço nessa condição? Eu tenho uma soma e uma divisão. O que eu faço primeiro? Soma ou divisão, pessoal? Muito bem, a divisão. Alguém ia falar alguma outra coisa ou só foi um ruído no sinal, um ruído de fundo? Acho que só foi um ruído de fundo, né? Então veja, se eu fizer a divisão primeiro, 9 dividido por 3 dá 3. E aí 3 mais 3 dá 6. Então um detalhe que eu tenho que ficar atento aqui é não gerar uma ansiedade, às vezes, e fazer 3 mais 9 primeiro. E depois fazer a divisão. Porque, obviamente, que aí não vai dar 6. Mas, eu escolher a soma primeiro do que a divisão me faz desrespeitar uma condição matemática que vale para que sejam feitas essas somas, essas divisões, essas multiplicações, ou seja, todas as operações matemáticas. A gente tem que respeitar aquele conjunto de regrinhas, que é chamado, nesse caso, das precedências das operações. Se eu tenho ali diversas operações matemáticas envolvidas, como aqui, né, e são distintas, eu tenho que ver qual eu faço primeiro. Tem uma regrinha que diz lá qual a gente faz primeiro. Então a regrinha, né, numa ordem daquela que a gente faz por último, para prioritariamente, são essas daqui. Então, de baixo para cima, as de baixo eu faço primeiro do que as de cima. Então aqui
nessa ordem, eu tenho essas operações. Estou colocando uma do lado da outra, as operações inversas, que aí elas estão em mesmo pé de igualdade, tá? Então aqui são parecidas, mas aqui é uma função exponencial e a função logarítmica aqui. Operações de potenciação e radiciação, operações de multiplicação e divisão, e por último, operações de somas e subtrações, nessa ordem. Daqui as prioritárias para as menos, as que eu faço por último. Então aqui primeiro, e aqui por último. Então veja, olha só, estou introduzindo algumas regrinhas para vocês, algumas precedências, dentro de um contexto de desafio aqui, né? Sem ficar colocando todas as condições. A gente vai fazer isso, vou enunciar já já para vocês algum documento, algum texto, com algumas propriedadezinhas elementares. Mas vejam o quanto que dá para a gente enunciar de propriedadezinhas. A gente já trabalhou potenciação, a gente já trabalhou multiplicação, divisão, radiciação, tudo dentro desse contexto aqui de desafio. Enquanto eu estou falando, estou dando tempo para vocês refletirem sobre as duas últimas propostas que estão em branco. Alguém chegou a alguma conclusão para 8 e para 1? Oito ao quadrado mais 8 à quarta dividido por 8? Poderia ser, então, a mesma coisa que 8 ao quadrado mais 8 ao cubo, exatamente. Mais 8 ao quadrado mais 8 ao cubo vai dar 6? Então, vamos lá. 8 ao quadrado mais 8 à quarta dividido por 8. Então, vamos lá fazer aqui. Nas precedências que eu já coloquei aqui, ó, o que eu faço primeiro? Potenciação, certo? Ah, e aqui alguém pode falar para mim, professor, mas você falou que não poderia colocar um outro número. Verdade, verdade. Mas, vou colocar um adendo aqui, e quando eu divido por 2, eu estou colocando ali um número adicional numa propriedade que não estava lá. Aqui, a potenciação está sendo colocado adicionalmente ali para representar uma propriedade matemática. Né? No caso da divisão, a divisão é a propriedade e não o 2. Aqui, o 2, nesse caso de potência, representa a propriedade matemática. E o 4 também. Tá? Assim como as raízes quadradas. Então vamos fazer essa continha aqui para validá-la ou não. Então, colocando aqui ao lado. Surgiu aqui alguma outra no chat? Deixa eu só concluir essa. Tem outras aqui no chat. Isso. Deixa eu colocar aqui essa primeiro. 8 ao quadrado. Sessenta e quatro. Mais 8 à quarta. 8 à quarta. 64 vezes 64. 4.096, certo? Dividido por 8. Então veja, na precedência das operações, fiz as operações de potenciação primeiro e depois
Longe demais, Juliana. É, mas a gente tem que ir testando, né? Porque o que, que pode ter levado a você enxergar que era uma igualdade? Às vezes, o descuido ou não enxergar qual era a operação que ele tinha que fazer primeiro. Ah, vou fazer primeiro a divisão aqui, alguma coisa assim. Mas, nesse caso, 64 mais 4.096 dividido por 8, eu acho que só por essas somas e divisões não vai chegar em 6. Mas vamos testar, né? 4.096 dividido por 8 dá 512. Então aqui, 512 mais 64, não vou nem fazer a soma, né? Vocês já sabem que aqui não vai dar 6, tá bom? Então essa condição, ela representa aqui este resultado que não satisfaz a nossa igualdade, tá? E é importante a gente sempre validar e invalidar, não simplesmente falar assim, ah não, tá errado. Tá, mas qual é o motivo que me levou a esse erro? Então veja que é importante a gente entender com um olhar dessas precedências, né, quais são as prioridades, quais são as operações matemáticas envolvidas e aí como é que eu faço elas. Olha só, agora eu vou olhar o chat. Se forem elevados dá 6, né? A Juliana colocou, ela já viu que não. Agora tem a Giovana que colocou aqui, raiz cúbica de 8, mais raiz cúbica de 8, mais raiz cúbica de 8. A Nayara também colocou isso. Então, olha só, eu vou colocar aqui, acredito que a Nayara tenha colocado, não, ela colocou uma diferente aqui, ó, raiz quadrada de 8 mais 8 dividido por raiz quadrada de 8. Aí a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque a raiz quadrada de 8 não é exata, né? A não ser que tenha sido colocado aqui a proposta de desenho da raiz, mas que também tenha que seja a raiz cúbica, né? Como a Giovana colocou. Então, se eu coloco aqui, ó, a raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8, como a Giovana colocou, escreveu aqui no chat, raiz cúbica de 8, e aí faço a soma entre elas, parece que sim. Isso aí, Juliana. Mas esse é um detalhe comum, que às vezes a gente faz essa confusão muito, Juliana, né, de fazer 8 vezes 8 como sendo 8 vezes 2. Exato. Tá? A Kathleen colocou aqui, a Giovana, a Kathleen está dizendo aqui, a Giovana colocou primeiro. Tá ótimo, cada um tem, né, o seu momento ali e de enxergar. E olha só que essa daqui tem uma verdade, já que eu adianto que é factível nesse caso. Porque o que a raiz cúbica de 8 pergunta? Que número que ele vezes ele mesmo, ou seja, ele é o cubo, não é? Dá 8. Então veja, poxa, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8? 2 ao cubo é 8. 2 ao cubo representa essa simbologia aqui, ó, que a gente chama de 2 ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, representa 2 vezes 2 vezes 2. Que se eu fizer um produto 2 a 2 ainda, ó, mentalmente 2 vezes 2 dá 4, daqui 4 vezes 2 dá 8, ou seja, então isso daqui dá exatamente o 8. Então quando eu for fazer o processo inverso, né, perguntar qual é o número, é isso que pergunta a raiz cúbica, eu estou falando da operação inversa. Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? É o 2. É isso que eu estou fazendo. Quando eu estou perguntando a raiz cúbica, eu estou fazendo isso. Então, neste caso, raiz cúbica de 8 dá 2, raiz cúbica de 8 dá 2 e raiz cúbica de 8 dá 2. Então, tenho 3 raízes cúbicas aqui. Que é a mesma coisa, então, que 2 mais 2 mais 2, que aí a gente já sabe que vale, porque dá o mesmo resultado que esse aqui de cima. 6. Muito bem. Essa questão do erro, Nayara, é uma questão, às vezes, da interpretação. Da interpretação do significado das operações matemáticas que a gente está
está considerando ali. E às vezes a gente tem esse costume ali, já bate o olho numa raiz e aí acha ou entende que a raiz ela pode dar um valor exato, né? E às vezes, ou a gente entende o conceito, o significado do que é calcular a raiz quadrada de uma outra maneira. E aí confunde com uma outra operação matemática, como divisão e assim por diante. Então, o caminho para a gente relembrar isso, diferir uma operação matemática da outra, é a gente fazer esse caminho aqui de estabelecer algumas condiçõezinhas, né, alguns desafios para vocês e depois enunciar para mostrar, olha, por que, que uma é diferente da outra? Ó, por que, que uma tem esse jeito e outra tem aquele outro jeito de resolver? Porque a gente vai lá nos pressupostos matemáticos, nas fundamentações, para conseguir diferenciar. Enfim, terminamos, né? Acabamos todos os desafios aqui? Conseguimos concluir todos? Oxe, do 1. Obrigado, hein? E agora o 1? Como é que eu faço? Alguém tem alguma sugestão? Olha a Keren aqui, ó. Botou uma exclamação, botou um sinal de português na matemática. Esse sinal existe, pessoal? Fatorial, né? Para quem não lembra, quem não viu, essa é uma representação também de um produtório. Só que é um produtório decrescente. O que é um produtório? São os números se multiplicando, que tem uma determinada característica, uma determinada condição, né? Então ela coloca aqui. Deixa eu só mudar a cor. Ela propõe. Coloca um parênteses. Lembra que eu falei lá atrás que estava quase correto aqui, ó, com a potenciação no 1? 1 mais 1 mais 1 estava certo. No parênteses, olha, eu coloquei um parênteses. Por quê? O que faz um parênteses ou um delimitador, seja parênteses, chave ou colchetes? Está dizendo o seguinte, tudo que está interno a esse delimitador, você deve fazer primeiro, prioritariamente. Então veja que ao lado dessas operações de precedência, eu tenho os parênteses, as chaves, perdão, os colchetes e as chaves. Ou posso ter vários parênteses, tá? Não precisa ser nessa ordem aqui, não precisa ser com todos esses detalhes, tá? Se eu tiver um parênteses e depois dentro também tiver outro parênteses aqui, ó, se eu tivesse isso daqui, ó, faço prioritariamente o parênteses mais interno, depois o externo. Então veja que o detalhezinho, quando eu coloco esse delimitador, também respeita uma regrinha matemática, uma outra propriedadezinha. E aí, quando a gente vai compondo essas propriedades, a gente vai entendendo como são feitas as operações, ou por que eu tenho que fazer uma operação em relação a uma ou outra. Tá? Então vamos lá, chega de enrolar e vamos mostrar aqui o caminho para solucionar todo esse nosso desafio. Para quem não lembra o que esse símbolo fatorial representa, explico-lhes aqui ao lado. Então vamos apagar todo esse pedacinho aqui que já foi realizado, diferindo a potenciação da multiplicação. Ó. Esse quadro é um pouquinho mais lento de apagar, mas também dá para apagar. Como se fosse o nosso quadro branco lá na faculdade. O que é o fatorial, então? O fatorial é este símbolo de exclamação que representa um produtório. Então, se eu tiver aqui um número, que eu chamei de n fatorial, o que ele faz? Ele faz um produto assim, ó. Um produto decrescente. Eu sempre vou tirando uma unidade do anterior. Até onde eu vou diminuindo? Até chegar à unidade. Essa é a regrinha desta operação matemática. Vamos ver que eu tenho 3 pontinhos, que eu não tenho ali quantos são os elementos. Aí eu faço vezes 2, vezes
vezes 1. Só para dizer assim, ó. Antes do 2, a esquerda do 2 tem o 3, a esquerda do 3 tem o 4 e assim por diante, até chegar no n. À direita, diminuindo, 2 vezes 2 vezes 1. Então, n fatorial representa isso. O que significa, então, em termos práticos? O que é 4 fatorial, por exemplo? Quanto dá é uma outra coisa, é uma consequência do que é. 4 fatorial, seguindo essa regrinha de cima, eu faço 4. O símbolo de multiplicação eu posso fazer um x, eu posso fazer um ponto, não é? Então, só para economizar aqui, 4 vezes... meu querido. 4 vezes 3... vezes 2, vezes 1. Então vejam, o que significa isso aqui em cima, essa regrinha, né? Eu vou diminuindo de uma em uma unidade, partindo do valor que está representado ali ao lado do fatorial, nesse caso o 4, e vou diminuindo. Depois do 4 diminuindo 1, é o 3. Depois do 3 diminuindo 1, 2, e assim por diante. Por que aqui está n menos 2? Porque eu estou fazendo uma regra sempre com referência ao primeiro. Então, se eu fosse usar a regrinha, ó, tiro uma unidade do 4, que é o próximo, dá 3. Tiro duas unidades do 4, que é o próximo do 3, ou 2 unidades do 4, que é o 2. Tiro 3 unidades do 4, é o 1. Por que eu vou parar aqui? Porque num produtório a gente vai até a unidade. Vejam que não aparece 0 aqui. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, se eu quisesse saber o quanto vale isso, aí basta multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial é 24. Então, considerando essa regrinha, eu sei que 3 fatorial, como está lá, 1 mais 1 mais 1 é 3. É 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Muito bem, Keren. É isso aí. E assim nós finalizamos um arcabouço de várias operaçõezinhas matemáticas dentro de um único desafio. Então vejam quanto de propriedade matemática a gente conseguiu trabalhar dentro desse desafio. Óbvio que foram propriedades de revisão, aqui com o propósito simplesmente de utilizá-las, né? E não no sentido de denominar todas elas ou mostrar quais são os propósitos e os princípios conceituais de cada uma. Mas vejam, a gente fez operações de soma, a gente fez multiplicações, subtrações, divisões, radiciações e potenciações. Mas onde está a potenciação? A potenciação é o inverso da radiciação, então eu poderia entender também esses termos, como a gente vai ver lá na frente, como sendo potência, que está aqui, ó. Eu não justifiquei a raiz cúbica de 8 como sendo 2 pela propriedade de potência, de 2 elevado à terceira. Vimos também delimitadores, ou seja, o que eles fazem dentro de uma operação matemática. Então veja que eu fiz primeiro a soma e depois essa operação aqui, que é uma operação um pouco mais diferente, talvez nem todos tenham visto, né, que é a operação de fatorial, que ela entra como uma característica dentro das probabilidades, muito mais forte lá, porque a gente sempre usa ela para verificar o número de permutações ou de fatorações e assim por diante. O número de trocas entre os elementos que estão ali. Então, num contexto como esse, veja que a gente pode trabalhar diversos assuntos, diversos aspectos. Então eu vou dar uma pausa nessa parte de trabalhar os diversos aspectos nesse sentido, e aí eu vou simplesmente fazer uma introdução em alguns assuntos mais conceituais, mais numéricos, né? O que é um conjunto numérico dos inteiros e assim por diante. Já vou pular para os números inteiros, porque os números naturais estão dentro dos inteiros e o objetivo não é a gente ver todas as classificações de conjuntos, e sim quais são as propriedades elementares envolvendo eles, tá bom? Antes, então, de eu fazer isso,
Gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida. Pode falar tanto via chat. Ou eu não ouvi. Pode falar no áudio também. Eu não consegui ouvir, só cortou um pouquinho. Poderia o quê? Ah, claro, 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 claro. A mesma coisa, ou muito parecido com o que a gente fez aqui em cima. O raiz quadrada de 9, né, similar ao que a gente fez com raiz quadrada de 4, ele faz o seguinte. Olhando as prioridades, as precedências das operações. Então veja que primeiro com a setinha que eu coloquei aqui ao lado, ó, eu faço raiz, depois raiz ou potenciação, depois multiplicações, divisões e por último eu faço as somas e as diferenças. Então, vamos refazer aqui o 9. Neste caso, eu faço primeiro as raízes quadradas, porque eu tenho. Deixa eu só escrevê-lo aqui, e aí a gente vai visualizando de baixo para cima quais as operações que foram feitas. Então eu faço primeiro, nessa condição, olhando aqui, primeiro as raízes. E a raiz quadrada pergunta que número vezes ele mesmo dá o que está dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 9 é o 3. Então, aqui dá 3. Mais, então deixo o mais aqui quietinho. Esse 9 não tem nada, deixo ele aqui dividido por raiz quadrada de 9, 3. Então, veja que eu fiz primeiro a operação de radiciação onde ela existia, onde eu fui colocando. Agora, na linha seguinte, o que eu olho? Eu tenho uma soma e uma divisão. Prioritariamente, desta maneira como está, faço a divisão. Então, nesse caso, eu olho aqui primeiro. E 9 dividido por 3 dá 3. Somando com esse 3 aqui, aí sim eu faço a soma, que me dá o 6. Ficou mais claro aqui assim? Esse exercício, esse último. Imagina, imagina. Eu vou aproveitar esse exercício justamente para fazer uma outra coisa também. Pois não. Sim, posso sim. Deixa eu só fazer um outro adendo aqui, que se eu tivesse, por exemplo, nesse mesmo exemplo, antes de falar sobre se eu tivesse colocado um delimitador aqui, ó, veja que eu já tenho que respeitar a propriedade dos delimitadores. O que o delimitador me diz? Faz o que está dentro dele. Então aí, neste caso, não daria 6. Porque eu teria que fazer a raiz quadrada de 9 primeiro, depois somar o resultado da raiz quadrada de 9 com o 9. Então aqui seria 3 mais o 9. Aí, isso daqui daria 12. E aí eu dividiria por 9, por 3. Que está aqui fora na raiz quadrada. Então vejam como é que são detalhes que podem fazer uma operação tomar um rumo diferente do outro. Ah, e por que ela toma um rumo? Não é porque eu gosto, não é porque eu quero, é por conta das condições e das regrinhas e do que cada propriedade, ou do que cada operação, ou do que cada símbolo representa na matemática em determinadas circunstâncias. Então, parênteses diz ou delimita uma operação e indica, ou assim como chaves e colchetes, indica que você deve fazer as operações matemáticas prioritariamente dentro dele. Ou seja, primeiro faz dentro dele, depois você vê o que você vai fazer fora dele. Então só vou apagar aqui para vocês não se confundirem com
a proposta e a explicação que eu dei sobre porque raiz quadrada de 9 mais 9 dividido por 9 dá 6. Vamos lá aqui novamente no 1. Eu vou só subir um pouquinho aqui para eu escrever nesse cantinho superior direito aqui o 1, para visualizar um pouquinho essa operação que foi feita. Então a proposta do 1 foi colocar um parênteses e um símbolo que é chamado de fatorial. Então parênteses aqui, ó, diz que eu faço a operação, as operações dentro dele primeiro. Então se eu faço as operações dentro dele primeiro, então eu faço as somas. 1 mais 1 mais 1 mais 1, este resultado aqui dá 3. E aí eu tenho a operação de fatorial em seguida. E aí, só para relembrar, o que significa fatorial, que eu já coloquei aqui, ó. Fatorial, esse símbolo aqui, ele representa matematicamente, uma exclamação, representa matematicamente um produtório, ou seja, um produto de números que vão diminuindo. O que eles vão fazendo? Eles vão diminuindo uma unidade após outra até chegar no 1. Então eu vou diminuindo de 1 em 1 o valor que está nesta multiplicação fatorial. Então, por exemplo, 4 fatorial, o que significa isso? 4 fatorial significa que eu vou multiplicar o 4 pelo 3, pelo 2, pelo 1, ou seja, do 4 para o 3 diminui uma unidade, do 4 para o 2 diminui uma unidade, do 2 para o 1 diminui uma unidade, e já cheguei no menor valor. Então eu sempre vou chegar no 1. Parto do valor em que está representado ao lado do símbolo de exclamação e vou sempre diminuindo de uma unidade e sempre vou fazendo a multiplicação entre eles. Ah, então por que está escrito assim? Sempre com relação a n. Aqui é uma maneira de escrever o valor com relação ao número que está aqui como referência. Tá? Por isso que a gente vai tirar uma unidade primeiro, depois tira 2 unidades do mesmo número, e assim por diante. Porque a gente está pensando nos antecessores. Né? Então, por exemplo, qual que é o antecessor do 4? É o 3. Qual é o antecessor do 3? É o 2, ou seja, uma unidade antes. Mas se eu pegar e falar assim, olha, qual é o antecessor do 4? É o 2. Quando você fala antecessor do antecessor, você pulou o primeiro antecessor e foi para o segundo, ou seja, você diminuiu 2 unidades. E assim por diante também. Então a gente pode escrever matematicamente assim. Tá? Mas, se não quiser visualizar matematicamente assim como eu dei esse exemplo aqui, olha, com 4, usando a condição lá em cima, porque 4 vezes 4 menos 1, que é o 3, vezes 4 menos 2, que é o 2, tá aqui, ó, vezes 4 menos 3, que é o 1, eu uso esse mesmo princípio aqui, ó, sempre diminuindo uma unidade. Isso está escrito aqui também, só que em termos generalizados matematicamente, ou seja, como é que eu escrevo uma sucessão de números se multiplicando, sendo reduzido de uma em uma unidade. Né? Então é assim. Voltando aqui à parte do 3, 1 mais 1 mais 1, então eu somei com o 3, somei deu 3, e aí 3 fatorial, eu uso o que significa essa propriedadezinha da exclamação, que é um produto dos números se multiplicando, partindo do 3, nesse caso, e indo até 1. E aí, como eu só tenho multiplicações aqui, 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6 vezes 1, continua dando 6. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Não sei se ficou mais claro. Era alguma outra dúvida adicional, além dessa que eu coloquei? Imagina, se não ficou claro para alguém, pode me perguntar novamente. Deixa eu ver o chat, se tem alguém perguntando. Mais ninguém. A Ariana falou que não lembrava de fatorial.
É porque não é uma operação muito usuais na matemática, em todas as áreas, né? Então a gente deixa ela de ladinho lá às vezes, e só usa mesmo quando vai ver lá combinações, né, permutações, probabilidades e assim por diante. Então, boa parte dessas operações que são mais específicas, né, a gente deixa de lado, como funções do seno, cosseno e outras relativas à trigonomia também, né? Essas são menos usuais. Quais a gente usa mais no dia a dia? Muito provavelmente você não vai ficar usando relações trigonométricas na área de RH. Então, obviamente que a gente não vai ficar vendo seno e cosseno, tangente, essas coisas todas. Tudo bem, é revisão da matemática, mas dentro de um propósito formativo para vocês e do dia a dia, qual seria a necessidade da gente abordar funções trigonométricas? Por que que ela seria necessária dentro de um contexto daqui para frente para usar, por exemplo, dentro de treinamento, seleção ou qualquer outro assunto, ou de estatística? Nem de estatística ela vai usar, nem de financeiro. Então, é mais interessante a gente focar naquela parte elementar que está associado ao que vocês vão ver. Muito provavelmente nem fatorial a gente vai usar nessa parte aqui, em estatística vocês vão usar, né? Mas é só para a gente ter uma lembrança aqui. Que bom, Nayara, que bom. Que bom que você entendeu um pouquinho aqui o caminho, e é esse o objetivo. Tudo tem a ver também, né? Ah, se lembrava ou se não lembrava lá no passado, tem a ver com o nosso tempo, a nossa maturidade, né? Ah, quanto mais tempo a gente vai levando e vai sendo exposto a algum determinado assunto, ou a nossa maturidade também, né? Quanto mais a gente vai ficando velho, mais vai sendo fácil, às vezes, de compreender alguns aspectos, alguns assuntos. Então, cada um tem o seu tempo e é bacana que isso já chegou para você aí, ficou evidente aqui na sua escrita. O propósito é esse, é mostrar que ah, a matemática ela não tem essa característica, ou não deveria ter a característica de ficar simplesmente olhando uma regra, uma fórmula, e usar aquela fórmula para tudo, sem ao menos entender o que está por trás daquela expressão, daquela fórmula. Porque ela representa, na verdade, um, uma, um, um compilado de regras ou de proposições que foram colocadas antes, e aí que chegou naquela condição. A mesma coisa aqui, por exemplo, com o fatorial, né? Tem uma justificativa por trás para ter esse compilado aqui, né? Para entender quais são as regrinhas envolvendo o fatorial e assim por diante. Então é isso.